Vamos dar início ao terceiro bloco da sabatina. Por favor, retomem seus lugares. Candidatos, por favor, retomem seus lugares para darmos início ao terceiro bloco da sabatina. Candidatos, por favor, retomem os seus lugares para reiniciarmos a sabatina. Candidato, só posso fazer isso com a permissão da comissão. Só a comissão, com a permissão da comissão, infelizmente. Tira da entrevista, vai conversar sempre. Bom, dando início ao terceiro bloco da sabatina, vou fazer o sorteio para a ordem de resposta dos candidatos. Primeiro a responder será Eulangelim. Em seguida, Sandoval Cardoso. Carlos Potengi. Marcelo Miranda, se estivesse presente. Ataídes Oliveira. E o candidato Luiz Cláudio. Definida essa ordem, vamos ao sorteio da pergunta das entidades sindicais. E quem fará a pergunta nesse momento será o CISEP. Boa noite a todos. Senhores candidatos, historicamente, todos os governos do Estado de Tocantins têm dado tratamento diferenciado dentro das categorias de servidores públicos, como ocorreu em dezembro de 2005 e também agora recentemente em abril deste ano, onde foi dado realinhamento salarial para algumas categorias e deixando as demais. Caso seja eleito, qual é o compromisso que Vossas Excelências têm em dar um realinhamento salarial para as demais categorias, principalmente a do quadro geral? Também, caso vocês sejam eleitos, se compromete a implantar jornada de trabalho de 6 horas ao servidor público e em 2 turnos, para oferecer ao cidadão tocantinense 10 horas de serviço prestado? Essas seriam as perguntas. É muito importante, primeiramente, ressaltar... Só um minutinho, candidato, para o seu tempo começar a ser contado a partir de agora. Ressalte-se que é interessante a gente ver, primeiro, que para que que os quadros e as secretarias possam ter o seu desenvolvimento, é necessário, primeiro, fazer um balanço geral do que está acontecendo em cada setor. Porque entre comissionados, efetivos e contratados, existem muitas indicações políticas, e isso é o que prejudica o andamento e a melhoria do quadro. Ora, se ao longo dos anos que o Tocantins foi crescendo, a repercussão nacional dele é tão negativa justamente por causa disso. Porque o servidor, principalmente do quadro geral, ele não está sendo visto com todo o respeito que merece, até porque aqueles que o gerencia, aquele que está à frente dele, sempre é uma pessoa indicada por um gestor, uma administração. E haverá, sim, no meu governo,
o respeito ao tempo, ao plano de carreira, a capacidade, inclusive também colocar nesse servidor a respeitabilidade que ele tanto merece, concursos que o capacitem mais, concursos públicos que sejam de renome nacional respeitados. Não esses concursinhos aí de meia tigela que aparecem aqui no Tocantins, só para as pessoas, injetar nas pessoas ilusões, e elas ficam doentes, desempregadas, depressivas, porque não são chamadas. Como bem falado pelo colega, a conta-gotas. É interessante haver uma moralização na nossa política, porque daí, em todos os setores, serão respeitados os servidores. E é através de um concurso e políticas sérias que se faz a realidade. Obrigada, candidata. Quem responde agora ao Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins é o candidato Sandoval Cardoso. Duas perguntas que eu queria responder e não tinha sido perguntado ainda, que é importante ao Tocantins, importante dizer aos servidores. Uma é essa, Cleito, sobre as 8 horas que eu retomei. Tocantins precisava desse retorno das 8 horas nesse momento. Nós precisávamos avançar. Mesmo sendo uma política, mesmo sendo uma medida que politicamente possa não ter me ajudado, tive a coragem de tomar, porque o nosso Estado precisava dos servidores nesse momento. Muitas realizações a acontecer e o conjunto de secretarias funcionando durante os 2 períodos era necessário nesse momento. Mas não quer dizer que seja fixo, não é. Nós podemos discutir outros formatos no governo que vem, nos próximos 4 anos. E a outra, eu vou já responder, ainda não fui perguntado, porque eu vou ter que sair. Já vamos para 3 horas de debate, e eu havia marcado no Taquaralto uma reunião onde tem 3.000 pessoas que ficaram sabendo que eu ia, eu não posso fazer isso com elas, estão me esperando. Então, a outra é sobre o GEPREV, que já enviei à Assembleia um projeto de lei no qual o gestor, presidente do GEPREV, a partir do ano que vem, a partir da aprovação da lei, será um servidor de carreira do Estado. Entendo que quem tem que gerenciar o seu recurso é o próprio dono, e o servidor é o dono do dinheiro que vai gerenciar. Sou totalmente contra os desmandos que já aconteceram no Tocantins, tantas estradas foram pagas e não concluídas, as pontes, a corrupção que não acontece no nosso governo. Sou radicalmente contra e nós vamos priorizar isso. Então, quero parabenizar pela iniciativa da Sabatina e agradecer a oportunidade. Obrigada, candidato. Bom, quem responderá agora a pergunta é o candidato Carlos Potengi. Dando continuidade, por favor, candidato Carlos Potengi, a palavra está com o senhor. Nós achamos fundamental essa proposta dos servidores públicos, né, do Sindicato de Servidores Públicos, e entendemos a importância dela, né? Só que nós temos que pensar de que maneira essa proposta, ou essas propostas, serão viabilizadas, né, principalmente as reivindicações de todos esses segmentos, todos os servidores públicos. De que maneira isso vai ser posto em prática? Eu acho que o nosso governo tem que pensar de que maneira a gente pode colocar isso para que seja funcional e que realmente seja implementado. Entendemos que, a nosso ver, a proposta mais correta e para se tentar fazer com que isso seja praticado, seja posto em prática, primeiro que nós temos que saber como colocar em prática essas reivindicações, como é que elas serão atendidas, de que maneira elas serão debatidas. Temos as propostas de que, através de assembleias, nós podemos discutir essas propostas.
E os conselhos serão os gestores que fiscalizarão e acompanharão essas propostas. Entendemos que com esses pontos é o que nós defendemos e nós colocamos como sendo a questão do poder popular. É o que nós defendemos como um projeto de governo. E esse projeto, ele passa por essas discussões em assembleias, em conselhos, onde nós efetivamente iremos colocar em prática todas essas reivindicações e propostas e de que maneira nós colocaremos e implementaremos. Porque tem que saber qual a origem, de que maneira nós faremos isso. Então, através das assembleias, discutiremos as propostas e os gestores. Obrigada, candidato. Passo a palavra ao candidato Ataídes Oliveira. Esse é o nosso Tocantins. Esse governador não levantou por acaso. O Tocantins está no mato sem cachorro. O cidadão aqui, Marcelo Miranda, não veio para dar uma resposta a vocês. Ele poderia ter mandado o pai dele, que é o pai que vai administrar, né? O Eduardo Siqueira, com certeza, deve ter ligado para o governador, que hoje é um batedor de carimbo dele, e ter falado, olha, cai fora daí e deixa todo mundo aí quieto aí e cai fora. Essa é a nossa democracia hoje no Tocantins. Isso é uma vergonha para nós, candidatos. Isso é uma vergonha para todos nós. Por isso que o Tocantins está aqui. Nós sabemos que se esse moço for eleito, quem vai governar é Eduardo Siqueira. Nós sabemos que esse outro que não veio, se ele porventura ganhar, quem vai continuar governando é o seu pai, Brito Miranda. A coisa é feia, gente. Mas a culpa é de todos nós. Por isso é que eu estou indignado. Eu estou na política, mas eu não preciso dela financeiramente para viver. Mas é diante de um quadro desse que eu fico indignado e boto o meu nome e vamos continuar a luta. E quero dizer para vocês aqui, meu querido Cleito da CISEP, o problema é muito mais grave, não é? Nós temos que equilibrar essas contas. Enquanto equilibrar essas contas, nada vai ser feito. 32 secretarias de Estado, 15 autarquias, 6 fundações, mais de 15 mil cargos comissionados, favores políticos. Enquanto tiver tudo isso, nada se pode fazer a vocês. Absolutamente nada. Enquanto nós não acabar com essa danada dessa corrupção, que eles não dão conta de acabar, porque eles estão comprometidos. Eles não podem equilibrar as contas porque eles estão comprometidos. Enquanto isso, não adianta nada vocês reivindicar nada, gente. Vocês me perdoam, mas eu agora acabei de desabafar, porque uma falta de respeito. Cleiton, boa noite. A jornada de 6 ou 8 horas, eu pretendo discutir ela com os servidores. O que for melhor para o serviço público do Tocantins, nós vamos tomar a decisão em relação a isso. Entendo que essa jornada de 6 horas em 2 turnos, ela é bem interessante. Até porque eu tinha um filho que foi servidor do governo do Tocantins, e ele podia até fazer a faculdade pela manhã. Depois que mudou, a situação dele ficou difícil, e ainda bem que ele passou num concurso público em nível federal e já não corre mais o risco de ter alguma dificuldade. Mas acho que é uma questão que pode ser bem discutida e facilmente equacionada. Em relação ao realinhamento salarial, eu seria leviano se eu, nesse momento, falasse que ia fazê-lo. Primeiramente, é a questão orçamentária, ela fala mais alto. Eu tenho que saber se tem dinheiro, se não tem. Se não tem dinheiro, vamos discutir e colocar no orçamento para que isso aconteça. Mas aconteça mesmo, não promessas. Porque de promessa o povo está cheio, de saco cheio. Eu penso o seguinte, quem vota em ficha suja é tão sujo quanto o ficha suja. Né? Então, quem está nessa situação tem que olhar bem no espelho e refletir. E quem vota em gente mal educada é porque gosta de tomar na cara. A pessoa que foi mal educada com você, você aceitou, ela vai ser de novo, ela vai montar. O povo aqui fala em cangá. Talvez o Edmundo Galdino aqui, que é da região, sabe o que significa isso. Então, vocês têm que refletir bem. Temos aqui 4 opções que não sejam aquelas que estão aí na grande mídia. São opções que devem ser estudadas
E a pessoa deve votar com consciência. Votar naquele que ela acha que é a melhor opção e que tem as melhores propostas. Espero que isso... Bom, vamos agora sortear qual a próxima entidade que fará a pergunta. Lembrando aos candidatos para se aterem à proposta, né, ao questionamento feito pelas entidades sindicais. Sindepol. Sindepol, que é o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Tocantins. Boa noite. Senhores candidatos, sabedores da importância da segurança pública no crescimento econômico de um Estado, sendo que a insegurança interfere no poder de captação de recursos, nos preocupamos com a atual situação administrativa da Polícia Civil e a sua falta de autodeterminação. Pergunto, como os senhores analisam a viabilidade da autonomia administrativa, financeira e funcional da Polícia Civil? O que será feito pela criação da lei orgânica? Qual a posição dos candidatos sobre a eleição interna para chefe de Polícia Civil? É muito importante saber que um grupo como esse, tão importante para a segurança do Tocantins, ela tem autonomia. No Tocantins, sabemos que a criminalidade ela está crescendo a passos largos. E não adianta só você fazer um boletim de ocorrência se a viatura não tem combustível, se não tem sequer papel para se fazer o boletim de ocorrência, se não tem o básico para o funcionamento de uma instituição tão importante. No nosso governo, como sabemos que a segurança e a justiça andam juntas, sem ela não tem condições de ter um Estado firme e seguro para se viver. Adotaremos medidas e analisaremos todas as propostas com muito respeito e dedicação. Faremos também um condicionamento para que cada caso seja resolvido com total respeito e com o prazo necessário. Mas, para isso, tem que ter o condicionamento e o preparo desses policiais. Inclusive porque todos precisam se investir neles, essa capacitação e essa abertura, porque o trabalho deles é muito estressante. E o nosso governo vai olhar com um respeito e uma inovação, porque ela está meio inoperante e o governo precisa se sensibilizar e ver notadamente o trabalho que eles fazem, que é investigativo, e preserva a dignidade do cidadão. Sem ele é que seria um caos, que já basta a falta de respeito no sentido da parte política. E a segurança, essa aqui, ela precisa se desenvolver, porque ela... Obrigada, candidata. Ouvimos então a candidata Eula Gelim, e agora vamos passar a palavra ao candidato Carlos Potangi. Como nós temos repetido, a importância da valorização do servidor público passa também, né, pela questão dos policiais civis, que devem ter essa importância no governo. E nós ressaltamos a importância de valorizar essas propostas, discuti-la através da participação desses servidores em assembleias. Nós voltamos a frisar a questão, a importância de ter as assembleias desses pontos dos servidores públicos, para que a gente possa, a partir delas, levantar as propostas, colocá-las em discussão e seja aplicado pelo governo. E que sejam fiscalizados por os conselhos que nós propomos, que tem que ser os órgãos que irão acompanhar a aplicação correta, né, e a reivindicação desses servidores. Então, a importância dessas propostas que estão sendo apresentadas, que estão sendo levantadas aqui, colocar em discussão, é fundamental que a gente coloque a transparência dessas propostas, porque é a partir disso, dessa transparência, é que nós vamos fortalecer um servidor público coerente, um servidor público que tenha
efetiva participação no governo, porque são eles, inclusive, que vão dar essa sustentação para as propostas serem colocadas e aplicadas. Porque não adianta chegar e dizer, olha, a polícia vai ter independência, vamos ter que votar, os delegados das unidades políticas votar democraticamente seus representantes, é importante, mas as assembleias irão discutir de que maneira será feito essas eleições, de que maneira nós seremos, como é que serão escolhidos esses representantes e qual será a melhor proposta para ser. Obrigada, candidato. Com a palavra agora o candidato Ataídes Oliveira. Doutora Cíntia, eu já tive o privilégio da gente, então, ter se encontrado a semana passada, e onde o Sindepol nos deu uma lista de reivindicações e nós estamos analisando carinhosamente, pode ter absoluta certeza disto, né? Quanto à independência financeira, autônoma, né? Nós temos que investir na Polícia Civil, isso não há dúvida nenhuma, nós temos que refazer, nós temos que fazer delegacias de polícias, não é? Mas eu volto novamente, gente, a dizer como empresário, a partir do momento que você não respeita o seu colaborador, a partir do momento que você não tem um tempo para ouvir as demandas dos seus colaboradores, ali está o Galdino, meu amigo de longa data, a partir do momento que você não tem tempo para ouvir, você pode ter certeza que o seu governo será um desastre. E aqui está provado, não é? É que quem vai governar, se porventura chegar ao governo, é o Eduardo Siqueira, nós sabemos disso, né? E eu fico indignado com isso. E esse outro moço, se porventura ele chegar ao governo, evidentemente que quem vai administrar é o seu pai, Brito Miranda. E só para se lembrar, gente, em 2009, o Marcelo Miranda tinha 27 mil cargos decomissionados. Voltando novamente ali a resposta ao amigo da CISEP ali, o Cleiton. Enquanto tiver esses favores políticos, Cleiton, lamentavelmente eles não vão olhar para o efetivo, não vão, eles vão olhar para os favores políticos. Para vocês, eles já estão achando que está fazendo demais, mas é vocês que fazem as coisas acontecerem. Estou dizendo como empresário, gente. Não é? Mas vamos sim, viu, doutora Cíntia, olhar com carinho todas as reivindicações da Polícia Civil. Obrigada, candidato. Passo a palavra agora ao candidato Luiz Cláudio. Cara Cíntia, boa noite. Bom, eu pretendo, no meu governo, ter as rédeas de tudo aquilo que eu puder comandar. Porém, de forma sempre descentralizada e harmônica. Eu quero ter uma equipe que funcione realmente. Eu não posso sair dando autonomia completa para todos os segmentos. Isso seria até entregar o ouro para o bandido, mas no bom sentido, né? Se eu fizesse isso com a polícia, eu ia ter que fazer com as outras categorias, e isso é uma coisa muito complexa. Não é simples. Segurança pública é um dever do Estado. Eu não posso dar autonomia total para a polícia, porque se algum dia acontecer uma greve dessa sua polícia, ficaríamos numa situação difícil. Entendo democrático o seu pleito de escolha da chefia de Polícia Civil por parte de um delegado de carreira. Acho razoável, não a eleição direta, a gente pode amadurecer isso, mas entendo que uma lista tríplice de 3 delegados, né, para que a gente possa apreciar, assim como acontece já com o Ministério Público, em outras categorias, já seria um início. Eu acho que o processo democrático ele vai se apurando ao longo do tempo. Então é um pleito justo, eu acho bem razoável. E quero dizer que tenho enorme respeito pela Polícia Civil, assim como tem pela Polícia Militar, porque sei das dificuldades que a polícia enfrenta no Estado Novo e que tem muitas dificuldades como o nosso, principalmente condições de trabalho. Eu já vejo você sempre lutando pela sua categoria e a sua voz é a voz de grande parte da população desse Estado, você pode ter certeza. O que for bom para a polícia, nós vamos fazer, tenha certeza. O que for bom para o Tocantins, nós também vamos fazer. Obrigada, candidato. Vamos então à terceira pergunta desse bloco. Quem fará a pergunta é a FEIPOL. FEIPOL, a Federação Interestadual dos Policiais Civis das regiões Centro-Oeste e Norte.
Boa noite. Senhores candidatos, 80% das unidades policiais são locadas ou cedidas pelos municípios hoje. E 100% delas encontram-se desestruturadas, tanto de infraestrutura física como de mobiliário e equipamentos. Qual o compromisso dos senhores para a reestruturação das unidades policiais? Uma das coisas que eu mais reclamo durante a minha vida jurídica é justamente isso, a questão de não ter espaço físico e até condições dos policiais trabalharem. É muito difícil, até porque, quando se atua em situações de risco, de crimes, delegacias, se está muitas vezes diante de um criminoso de alta periculosidade e não se tem nem sequer condições, se acontecer uma abordagem desse criminoso, não terá condições de você reagir. Ele pode te matar ali na frente de todo mundo e não acontecer nada. Nem a polícia sair correndo atrás dele. Como já teve casos de haver um assalto que houve em Palmas há pouco mais de 2 anos, que os criminosos saíram assaltando as casas uma atrás da outra, pulando até em cerca elétrica, e teve tempo de eles assaltarem 3 casas em questão de 2 horas. E a polícia não teve condições de correr atrás, não por incapacidade, mas realmente tem que se implantar novas regras, gestões e a autonomia na questão de escolhas por delegados realmente capacitados e também a construção de delegacias, ter delegacias realmente equipadas, que é algo terrível a gente ver, e chegar até ter medo de trabalhar na situação, porque realmente você acredita e agradece a Deus por não ter sido sequestrado ou assassinado na frente. E essa questão realmente é muito delicada e no meu governo ela vai ser tratada com muita seriedade, porque realmente é algo que me incomoda, subir em algumas delegacias e você não ter a mínima situação de ficar ali tranquilo. E é necessário, sim, ver com muito carinho todas as reivindicações e serem tratadas dentro da realidade que estamos vivendo aqui no Tocantins, que, infelizmente, a criminalidade está avançando e a gente precisa tratar isso. Obrigada, candidata. Com a palavra, o candidato Carlos Potengi. Nós entendemos que seja fundamental você ter essa reestruturação dessas delegacias, desses espaços físicos, para você cumprir a questão legal. Porém, nós não podemos espalhar delegacia para todo quanto é lado. Né? Quer dizer, você colocar em todas as esquinas da cidade ou do estado uma delegacia. Eu acho que tem que ter uns critérios de como aplicar e de como fazer esse tipo de trabalho e de distribuição das verbas que possam atender essas reivindicações. Saber de como nós vamos, de onde surgirá esses recursos para que sejam aplicados corretamente. Para isso é necessário que se discuta coletivamente qual será a melhor proposta. Juntamente para saber se é possível fazer esse tipo de trabalho correto. Não adianta eu ficar achando que nós vamos aplicar várias maneiras de aplicação do recurso público sem um critério. E o critério tem que estar discutido junto com os profissionais, junto com esses, né, que serão os beneficiados para executar essa tarefa. Então é importante que a gente esteja atento a esse tipo de serviço e de prática como governo, como trabalhar isso corretamente e de forma transparente. Até para atender essas reivindicações, as necessidades deles, seja das próprias eleições, de como tratar a questão pública, se é para eleição direta, se não é, como melhorar os salários, como... Isso tudo faz parte de um contexto, de um conjunto de propostas que não ficam isoladas só na melhoria das condições materiais dos policiais civis ou dos delegados. Tem que ser de todos. Acho que todos fazem parte desse processo e acho que todos têm o direito de ter melhores condições que se possa aplicar. Obrigada, candidato. Agora a resposta do candidato Ataídes Oliveira, a FEIPOL. Voltando novamente a falar sobre segurança, não é? Nós vamos ter que recomeçar a nossa segurança no Tocantins. O governador, representante do Siqueira Campos, que acabou de sair, disse que a nossa polícia é uma das melhores
em equipamentos, em tudo no Brasil. Mas ele não tem informação. Ele acabou de dizer que formou agora 400 e poucos policiais. Só que ele não sabe. Eu vou dar essa informação aos senhores e queria prestar informação a ele, mas lamentavelmente ele nos deixou. Que esses jovens que acabou de chegar na polícia está há mais de 60 dias trabalhando sem receber um centavo. Vocês acreditam nisso? Vou dizer mais. Esses jovens, nem carteirinha de policial ainda foi fornecida a eles. Se eles saírem às ruas e for abordado por um policial de farda, pode prendê-lo e levá-lo para a cadeia. Mas ele não tem essa informação. Nós temos que investir em infraestrutura, gente. Nós temos que fazer delegacias. Eu tenho andado os 4 cantos. Tem cada delegacia aí. Me perdoa, doutora Cíntia e demais policiais civis. A gente tem... Fica até sem jeito de entrar. De tamanha descaso que essas delegacias, insalubre. Não tem computadores, não tem mesa, não tem carro, não tem arma. Não tem valorização nenhuma. Eu volto a repetir. Não basta só fazer isso. Nós temos que investir no policial. Nós temos que respeitar o policial. Nós temos que valorizar o policial. Nós temos que treinar o policial. Nós temos que cobrar do policial. Enquanto isso não for feito, gente, não vai consertar o problema da saúde, nem da segurança, nem da educação e nem de outras áreas nesse Estado. Obrigada, candidato. O seu tempo, infelizmente, terminou. Agora com a palavra o candidato Luiz Cláudio. Amigos, eu sei que para vocês, que têm compromissos, como todos temos, né? Às vezes é um pouco difícil ficar aqui ouvindo as propostas dos candidatos, mas é muito importante essa oitiva. Vocês devem ouvir com atenção e depois refletir sobre o que a gente está falando aqui. Por isso que eu agradeço a presença de todos. Né? Não é coisa de fujão, é coisa de quem quer uma coisa melhor para a gente. Eu já estive em muitas delegacias de polícia. Não como bandido, é claro, né? Mas trabalhando. Lá em Gurupi, na minha querida cidade de Gurupi, tem uma delegacia que eu vou lá, tem uma viatura que faz 8 anos que está parada na garagem, com os 4 pneus arriados. O banco que o escrivão atende está quebrado e tem uma cadeira, um pé dele remendado. Numa das últimas vezes que eu tive lá, para saber, para ver e tal, chegou o dono do imóvel, xingando todo mundo. Vão me pagar o aluguel! Esse povo não me paga, eu vou despejar todo mundo. O cara não estava respeitando nem a polícia. Aluguel atrasado. Uma mulher chegou lá para fazer uma ocorrência, coitada, se sentiu mal. Tem banheiro? Não, não tem não. Como não tem? Tem. Foi lá, viu o banheiro, a mulher passou a dor de barriga. De tão insalubre que era o banheiro da delegacia. Aquilo lá, na verdade, era uma falta de respeito com o cidadão e com os profissionais da nossa valorosa polícia. Eu falo isso porque eu sei. Eu vivi isso, eu fui em várias delegacias e o quadro nunca muda. Aliás, nunca mudava, porque no meu governo, viu, senador? Eulerlene, Potengi, no meu governo isso vai mudar. O cidadão vai ser respeitado, inclusive na delegacia. Obrigada, candidato. Vamos à penúltima pergunta desse bloco. Cicideto fará a pergunta. Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer os candidatos que respeitaram os sindicatos, estão aqui presentes. E parabenizar os cirurgiões dentistas, funcionários públicos estaduais, pela odontologia de referência nacional que vem sendo desenvolvida em nosso Estado. Senhores candidatos, atualmente o quadro de cirurgiões dentistas e médicos que atendem pelo Plano Saúde é muito pequeno devido à ingerência do plano. Pergunto, quais os compromissos com o monitoramento e acompanhamento dos atendimentos e credenciamentos dos cirurgiões dentistas e da empresa terceirizada dos serviços do Plano Saúde? Foi citado com
grande propriedade a questão dos planos de saúde. Realmente é um problema sério que está pondo para correr os nossos profissionais. Os planos de saúde não respeitam os profissionais. Eu já cansei de ver nos hospitais as pessoas chegando muito nervosas, muitas vezes dizendo, mas eu pago plano de saúde, mas elas desconhecem a realidade triste que os planos não respeitam esses profissionais. E eu posso dizer com toda franqueza, eu acredito que os profissionais da saúde, os médicos e odontólogos, eles terão um espaço importante no meu governo, hora que as pessoas, elas muitas vezes acham que ter um plano de saúde é uma garantia. Sim, é uma garantia porque nem todo mundo tem condições de pagar particular. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que nos postos de saúde, os atendimentos também, eles são bastante ineficazes porque falta medicamentos, falta uma série de estruturas para se atender à demanda. Mas, realmente, pela existência de profissionais gabaritados que temos aqui no Tocantins, o governo tem que suprir todas essas necessidades. E fazer com que as pessoas tenham conhecimento da realidade da saúde, que tem, não só com relação aos hospitais, que as pessoas tanto almejam melhorias, mas também do atendimento via plano de saúde, que é uma vergonha. O sindicato que eu atuo como advogada, são brigas constantes, e são feitos tratados, acordos, taxas, totalmente ilusórios, porque só é um tempo que os planos de saúde procuram ter para enganar a população. Hora que fazem as glosas e não respeitam o medicamento certo que o paciente deve ter. Agradecemos a candidata Eula Angelim. Passamos a palavra ao candidato Carlos Potangi. Nós entendemos que saúde é uma questão pública. E nós entendemos que para se atender e ter um bom atendimento na saúde, ela tem que ser pública. Não adianta nós privatizarmos parte da saúde com planos ou com que não vemos como saída correta para atendimento correto da população. Nós entendemos que para que seja atendido, seja ele o dentista, o enfermeiro, o médico, que tenha o seu trabalho valorizado, é importante que tenha uma saúde pública, onde ele possa exercer a sua função plena, de forma preventiva. Nós acreditamos numa saúde que tem que ser preventiva, ela não pode ser uma saúde meramente curativa como é hoje. Então nós entendemos que ou você tem um plano, um projeto de uma saúde que seja preventiva, para você poder, inclusive, planejar o atendimento como programas de saúde da família, para você ter como planejar o atendimento à população. De outra maneira, nós não conseguimos perceber e ver a saída de resolver o problema da saúde, seja no Tocantins, seja no Brasil. Então é necessário que nós pensemos uma saúde preventiva, que é ela que vai valorizar os profissionais que atuam nas áreas, seja o dentista, seja o médico, seja o enfermeiro. Então é fundamental que a gente tenha essa visão de que esses programas de governo sejam feitos com conselhos que sejam elaborados e que possam atender essa demanda e essa necessidade da população. Com a palavra agora, a candidata Thaídes Oliveira. Doutor Ricardo, não é? Doutor Ricardo, o problema da saúde é o mesmo caso da educação e da segurança e do Tocantins. Nós vamos ter que recomeçar tudo de novo. Não adianta a gente ficar aqui pontuando uma coisa e outra. Não é? A odontologia, de tamanha importância, é uma medicina também preventiva, salvo o melhor juízo. Não é? Esse quadro mínimo que não atende a população, evidentemente que nós temos que fazer concurso e ter profissionais à altura para atender a nossa população. Isso é necessário. Não, mas odontologia, isso aí é o seguinte, alguém vai ter que pagar por isso aí. Isso é coisa de rico. Não,
A nossa população não tem condições de ir a um consultório médico, odontológico, e pagar o seu tratamento. Nós sabemos disso. Terceirização. Gente, terceirizar saúde, educação, segurança, isto é para gestores preguiçosos, incompetentes e irresponsáveis. Aqui, se deixar, este governador atual, se deixar, quase que ele privatiza novamente a nossa saúde. Pega uma empresa lá, não sei de onde, põe aqui para tomar conta do nosso povo. Então é o seguinte, tanto esse governador Marcelo como o outro, administrado, evidentemente, pelos seus primeiros monarquia? Me esqueci agora. Tá. Pelo seu primeiro-ministro, né? No caso Brito Miranda e o caso do Eduardo, eles querem privatizar. Então privatize. Candidato, o seu tempo se encerrou, por favor. Vamos agora passar a palavra ao candidato Luiz Cláudio. Pega uma vara de pescar e vai para Araguaia. Pronto. Concluí, senador. Ricardo, né? Mas não é o homônimo de um amigo meu, Ricardo Marçal, o seu colega dentista, né? Irmão do Paulinho Marçal. Gurupi sempre na vanguarda. Raimundão, gente boa. Conhece tudo de saúde, esse rapaz, trabalhador. Ricardo, dentre essas reivindicações, não essa que você colocou ali verbalmente, mas essas escritas primeiramente, essa questão da cessão de cirurgiões dentistas para os municípios, isso é uma coisa excelente. Eu penso que é lá na ponta que você resolve o problema da saúde bucal. O Estado não tem que ficar aqui com uma equipe de dentistas fazendo talvez um atendimento até secundário. Tem que ser lá na ponta, o atendimento primário. Chegou um menino com cárie, vamos fazer tratar. Vamos ensinar a fazer a profilaxia dental, né? Sei lá se a expressão é essa. Eu penso que é uma coisa muito boa. Eu vou estimular isso no meu governo, caso eu ganhe. O plano de saúde, em relação a ele, o plano de saúde é um plano privado, né? O Estado, eu não sei de que forma foi, deve ter sido uma licitação, e uma equipe que ganhou para gerir foi a Unimed, Plano de Saúde, alguma coisa nesse sentido. Só que o Estado pode fazer gestões no sentido de corrigir essa tabela de uma forma paritária, que não só os cirurgiões dentistas, os médicos também que fazem atendimento, outros profissionais, fisioterapeutas e similares, também possam ter uma correção, pelo menos da inflação. Porque daqui a pouco você está trabalhando de graça para as pessoas e você estudou bastante, que é também conseguir um lucro honesto da sua profissão. É uma situação que nós vamos estudar. Obrigada, candidato. Vamos então à última pergunta das entidades sindicais, que será feita pela ADEPTO. ADEPTO, que é a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Tocantins. Boa noite. Boa noite a todos. Parabenizar os candidatos a se colocar à disposição em responder as perguntas de todos e pela permanência, né, até o final do evento. Vamos lá. Senhores candidatos, é sabido que a emenda constitucional 80, agora de 2014, consagrou a democratização do acesso à justiça, fortalecendo a autonomia institucional da Defensoria Pública e estabelecendo que todas as comarcas do Estado tenham defensores públicos em número adequado para atender a população carente do Estado. Nesse sentido, pergunto aos senhores: os senhores cumprirão, nos próximos 4 anos, com esse novo texto da Constituição Federal, isto é, fortalecendo a autonomia da Defensoria Pública e contribuindo com o crescimento do número de membros? Sabiamente que sim, porque a nossa democracia se fez ao longo dos anos por uma questão até de desenvolvimento e conscientização do nosso povo. Sabemos que hoje, quanto mais uma sociedade se torna mais livre, as pessoas também elas procuram melhorias na sua vida. Ou seja, a partir do momento que eu ganho mais, eu quero uma vida melhor.
E quando se tem a busca dessa vida melhor, a gente também trava litígios. Quanto mais você ganha, mais você tem problemas com litígios e a questão do direito. Na defensoria, as pessoas também, elas têm buscado resolver suas questões. E através desse grito de liberdade da população é que são diminuídas as grandes diferenças das pessoas que muitas vezes se sentem oprimidas. No meu governo, eu acho tão importante falar disso, eu fico tão feliz hoje como operadora do direito e que vejo a mudança que ao longo dos anos eu tenho assistido. Antigamente, um defensor não conseguia nem falar com o promotor e hoje ele tem uma respeitabilidade muito grande. Ele se sente forte e decidido. E as pessoas também recorrem com os seus problemas e que muitas vezes reduzem a sua qualidade de vida através de um defensor público. Então, ele ter essa autonomia é muito importante, até porque aquelas pessoas que muitas vezes recorrem à defensoria pública, mesmo tendo condições, começam a ter mais um crivo. E os demais operadores do direito poderão atuar e resolver essas questões. E é importante as pessoas se conscientizarem, né, não somente na defensoria, como nas delegacias, ter espaço para todas elas, porque é muito importante ter delegacias especializadas. Porque países de primeiro mundo, a justiça é levada a sério. E as pessoas, elas se tratam sempre com limites, limitações, porque ninguém pode fazer tudo o que pensa e que quer. Obrigada, candidata. Por favor, senhor Carlos Purangi. O respeito à lei e ao bem comum é fundamental para que se execute um governo sério, um governo comprometido e um governo voltado para os interesses da população. Então, entendo que as propostas, né, da Associação dos Defensores Públicos, é fundamental que a gente cumpra com todos esses direitos, essas reivindicações, que fazem parte, né, da valorização do servidor público. Entendemos que é fundamental isso, porque é parte fundamental desse processo de conscientização, de participação, de cumprimento da lei, que a lei seja, de fato, cumprida na sua expressão máxima e que não seja somente para dizer, não, nós estamos cumprindo a lei porque é isso que tem que ser feito. Não, vamos ter que discutir, vamos conversar e saber como a lei pode ser aplicada de forma correta e que atenda, de fato, a esses interesses. Então, acho que é importante a valorização desses trabalhos, a valorização, como se tem comentado, a importância do trabalhador, né, do trabalhador servidor público, e eles têm que ser valorizados. Eu acho que isso, para o nosso governo, é fundamental e é essencial que ele seja respeitado. Respeitado na sua plenitude, e que ele não seja um mero elemento ou instrumentalizador das propostas que não sirvam de interesse comum. Então é importante que isso seja claro, para que inclusive nós possamos acabar com a própria maneira de gerir a questão pública, né? Porque você tem hoje a questão do nepotismo, que é seríssimo dentro do serviço público. E esse é o processo que nós temos que eliminar da prática do servidor público. Obrigada, candidato. Passo a palavra agora ao candidato Ataídes Oliveira. Doutor, satisfação revê-lo. A PEC 080 foi um desafio tremendo para nós no Senado Federal. E quando ela foi aprovada, eu fui para casa muito feliz, porque resgatou a nossa defensoria pública. Aumentar os defensores públicos, já que nós somos referência no país, é uma necessidade. Nós temos que levar ao nosso povo essa justiça gratuita, né? Porque, lamentavelmente, o nosso povo, eles não têm acesso à justiça, é muito difícil. Mas, através da defensoria pública, sim. Nós temos feito esse trabalho, vocês têm feito esse trabalho tão bonito, e por isso nós somos, então, referência no país. Então, não só a parte física, né, fazendo novos prédios, mas também concursos públicos para a defensoria. Mas você fala, poxa, futuro governador, mas da onde é que você vai tirar dinheiro para fazer tudo isso? Eu explico com muita facilidade, gente. É da corrupção, gente. Só isso.
A corrupção hoje no Tocantins tem número. E todos os senhores sabem o número. Me permita falar isso. 30%. O ano passado nós tivemos uma receita corrente de 6 bi e 800. Este ano deve chegar a 7 bilhões e 800. Vamos botar 8 bi, mas não chega não. Só para fazer conta. Ela vai representar 2 bilhões e 400 milhões de reais. Só a corrupção, né? Então, essa falta de transparência, que o Instituto diz que nós somos o 23º no país, mais a impunidade, mais a Defensoria está diminuindo essa impunidade, é igual à corrupção. Viu? Então, pode ter certeza que eu vou ficar de perto da Defensoria Pública. Eu sou um defensor, viu, gente? Eu quero justiça gratuita ao nosso povo. Obrigada, candidato. Passo a palavra agora ao candidato Luiz Cláudio. Doutor, em um bloco anterior, eu acho que todos aqui entendemos a pergunta de uma serventuária da Defensoria Pública de forma diferente daquela que foi colocada. Então, eu não sei se ela está ainda, ela deve ter saído meio que insatisfeita com as respostas, porque pensávamos estar tratando de um tema e, na verdade, era outro, quando nós falamos em Defensoria primeiro. Então, reiterando as minhas palavras em relação à minha primeira resposta, eu me comprometi a fazer concurso público no Estado. Eu vou primar pelo concurso público. Eu acho que é uma forma justa, democrática, das pessoas terem oportunidade de acesso ao emprego público. Na Defensoria Pública, eu pretendo fazer concurso público com prioridade. Sabe por quê? Para justamente desinchar as nossas cadeias públicas, fazer um atendimento mais personalizado, tirar o usuário de crack, o ladrão de galinha de bicicleta de trás das grades, porque ele pode estar cumprindo uma pena alternativa aqui fora, se ele tiver o atendimento de um defensor público. Eu sou advogado e muitos advogados às vezes brincam comigo, pô, defensor público fica tirando os nossos clientes. Não, não é isso. É lógico que a gente, né, quem faz advocacia privada sabe como é que é. Mas não existe concorrência. O que existe é um trabalho sério, importante e que vai ajudar bastante com um número adequado de defensores públicos a desinchar as nossas cadeias. Eu tenho certeza que de 40% a 50% dos nossos presos atualmente, com um bom atendimento de um defensor público, vão poder se ressocializar, vão poder ter nova oportunidade na sociedade. Esse é o meu compromisso de fazer o concurso. Obrigada, candidato. Vamos então a mais um pequeno intervalo. Terminamos o bloco 3 e voltamos em 1 minuto para as considerações finais. Bom, passados 1 minuto, vamos dar início então ao bloco 4, a última rodada da sabatina das centrais sindicais. Os candidatos farão agora suas considerações finais, também por ordem de sorteio, portanto vou fazer agora a ordem. Então, as considerações finais serão na seguinte ordem. Luiz Cláudio, Eula Angelim, Marcelo Miranda, Sandoval Cardoso, Carlos Potengi e Ataídes Oliveira.
Então, o primeiro candidato a ter 2 minutos para suas considerações finais é o candidato Luiz Cláudio. Bom, amigos, quero dizer da satisfação de ter estado aqui essa noite, ter feito novos amigos na minha vida pessoal, novos eleitores, espero, para a minha vida eleitoral. Meu número é 28. Se o TSE julgar por bem acolher o nosso recurso, estaremos no dia das eleições participando democraticamente. 28, o número do novo, um número diferente, para que a gente possa fazer uma administração voltada para as pessoas. Eu não vou cuidar só das pessoas, como o Siqueira Campos falou que ia fazer no governo dele. É um slogan dele, eu não quero nem fazer a comparação. Mas eu quero cuidar bem do povo do Tocantins em todos os aspectos. Eu sou amigo de todas as pessoas da minha cidade e muitas delas me interpelam nas ruas pedindo para que, se eu chegar a ser eleito, que eu trate com mais respeito os cidadãos. Não só na delegacia de polícia, nos hospitais, na escola. O que eu quero fazer é um governo transparente. Eu tenho propostas sérias, factíveis para esse Estado. Eu tenho um programa de governo. Vocês podem olhar e comparar. É uma pena que eu não esteja no horário político. Senão, eu poderia estar levando a minha mensagem até vocês. Como eu não estou no horário político do rádio e da TV, eu tenho que buscar nesses espaços democráticos, estar perto de vocês e pedindo humildemente o voto. Votem Luiz Cláudio 28, entendo ser uma das melhores opções dentre essas opções que estão colocadas. E muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite. Obrigada, candidato. Vamos agora passar a palavra à candidata Eula Angelim. Primeiramente, agradeço a todos que estão aqui até o devido momento e ao convite de ter participado, assim como me sinto muito honrada por estar concorrendo com candidatos fortes, com pessoas também que já fizeram ou então tentaram fazer o melhor para o nosso Tocantins, mas só que infelizmente a gente está sentindo que há necessidade urgente de ter novos gestores, com compromisso com a sociedade, com o bem-estar, e que haja também uma necessidade das pessoas realmente ter esse interesse de participar e realmente ter a liberdade de falar, porque nosso Estado há muito tempo que não tem a livre iniciativa nem justiça social. Não há esse contexto mais. São sempre as pessoas que realmente estão aqui, que estão batalhando, são as pessoas que amam o Tocantins verdadeiramente, porque não foi dado a chave para cuidar desse Estado para pessoas que realmente sigam esse grande empenho que tem que ser dado, com grande desempenho, até porque existem muitos interesses. E na qualidade de gestora, eu acho que o nosso Tocantins precisa de um toque feminino, sim, com pessoas comprometidas, com interesse, com vontade de crescer. Até porque um Estado só se faz com a participação ativa e a continuidade de projetos, o sindicato atuante. É muito importante ter vários sindicatos, ter a construção de um novo Estado, porque o nosso Estado está parado, e também a participação não só das pessoas nas ruas, como também elas se filiarem em partidos, terem esse interesse. Não é só um partido pequeno que você acha que não vai crescer. Todos começaram pequenos. E a formação se faz através da consciência. Então, eu peço o voto de vocês, Eula Angelim, eu sou candidata do PSOL, voto 50. E obrigada. Obrigada, candidata. Passamos agora a palavra para as considerações finais ao candidato Carlos Potengi. Debate como esse eu acho fundamental para a democracia, para a participação popular, para as entidades organizadas no Tocantins, é fundamental. Saudamos a importância dessa participação, desses debates, porque é um momento
pelo menos a tentativa de mostrar, de apresentar as propostas que se tem para as categorias e para a sociedade de um modo geral. Espero ter contribuído com esse debate, porque o nosso objetivo, o nosso propósito é apresentar exatamente essa discussão de debate, de novas ideias, novos objetivos, da maneira de fazer política diferente, onde as pessoas possam participar, possam contribuir com essas mudanças. E esses espaços que estão sendo criados e estão sendo discutidos aqui hoje, nessa iniciativa, é fundamental. Eu acho que para isso valorizar, inclusive um Estado democrático de direito, esses espaços são fundamentais para a gente construir e colocar a democracia como sendo o ponto principal e fundamental do cidadão. Então, acreditamos que essas iniciativas são importantes para a gente construir um Estado forte, uma democracia plena e que seja participativa e que todos os direitos dos trabalhadores sejam atendidos, sejam reivindicados. Então, nós acreditamos que, a partir desses debates, a construção de partidos sérios, com propostas sérias, sejam fundamentais. Para isso, eu peço o voto para a minha senadora Ceiça Oliveira, que é fundamental para a gente construir um Tocantins forte, participativo e coerente com os seus objetivos. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Com a palavra, o candidato Ataídes Oliveira. Quero agradecer a todos vocês por ter escutado nós até agora aqui os nossos projetos. Eu quero fazer uma brincadeirinha com vocês, me permite a minha audácia. Da próxima vez, convide quem vai administrar, se porventura ganhar. Convide Brito Miranda e convide também Eduardo Siqueira Campos, viu? Porque aí nós não vamos passar esta falta de respeito que nós passamos aqui hoje. Mas o Tocantins tem jeito, gente? Tem. Esse Tocantins é um gigante adormecido, com tantas riquezas e um povo bom e trabalhador. Todos nós sabemos disso. Agora, esse administrador precisa, primeiro, ter compromisso com Deus. Porque ter compromisso aqui na terra, com a caneta na mão e o poder é muito fácil, lamentavelmente. Ele tem que ser competente, ele tem que ser honesto, ele tem que ser corajoso, ele tem que ter o espírito de servir e não ser servido. Isto é fundamental. E depois, acabar com essa corrupção. Não adianta imaginar que Marcelo e o batedor de carimbo vai conseguir acabar com a corrupção. Jamais. Eles não dão conta, eles não podem, não tem jeito. Eles estão comprometidos. É equilibrar as contas. Não adianta, o Marcelo tem 20 mil líderes atrás dele, esperando ele assumir, para sentar e mamar na teta do governo. Não adianta falar em equilibrar conta, nenhum dos dois acabar com a corrupção. Todos os dois estão presos. Agora, nós acabamos com a corrupção, sim. E, em terceiro lugar, nós temos que crescer a economia desse gigante adormecido que é Tocantins. Não justifica esse Estado até hoje ser refém do governo federal com 62% do FPE, não é? A nossa arrecadação é menos de 1 bilhão, é menos, ou melhor, é 1,5 bilhão de arrecadação. Então, gente, não perca a esperança, não perca a esperança. O Tocantins é maravilhoso. Obrigada, candidato. Antes de encerrarmos, gostaria de chamar aqui ao palco, neste momento, o presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores no Tocantins, senhor Cleiton Pinheiro, para fazer uso da palavra em nome da comissão organizadora deste evento. Bom, pessoal, isso aqui não é discurso pronto não, tá? Isso aqui é só o papel que já estava. Gostaria de parabenizar a presença do senador Ataídes, candidato a governador, por estar aqui trazendo fazendo acontecer esse debate. A presença do Carlos Potegi, a presença da Eula Angelim, também a presença do Luiz Cláudio, por estarmos aqui até esse momento. E lamentar a ausência do candidato a governador, Marcelo Miranda, e também a saída do governador e candidato à reeleição, deixando a plateia aqui sem nenhum respeito
para poder a gente ouvir qual era o seu verdadeiro compromisso. Então, gostaria de agradecer todas as entidades classistas que contribuíram para que esse evento pudesse ocorrer e também dizer aos senhores candidatos que aqui está a representação de mais de 35 mil servidores concursados que veio para ouvir os compromissos dos candidatos ao governo do Estado para com essas categorias que são diversas. E todas as categorias têm suas demandas, e essas demandas elas estarão sendo entregues aos senhores candidatos a partir deste momento, para que seja analisado carinhosamente e que seja discutido com as categorias. E essa forma de pauta de reivindicação foi justamente para poder tentar alinhar o governo a buscar discussões coletivas com todas as categorias e não começar a trabalhar o individualismo e de acordo com a conveniência de cada área. Então, essa pauta é uma pauta para que os candidatos e que o próximo governador conheça a necessidade e a realidade de cada categoria para que possa discutir com todos. Então, essas seriam as minhas palavras e muito obrigado a todos. Peço ao presidente que permaneça no palco e vou convidar também para fazer a entrega aos candidatos deste documento com a pauta de reivindicações das categorias de servidores públicos estaduais, o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, senhor Antonildo Alexandre, o presidente da União Sindical dos Trabalhadores, senhor Luciano Lucas, o presidente do Sintras Tocantins, senhor Manuel Miranda, o presidente do CET Tocantins, senhor Claudean Lima, o presidente do Cicideto, senhor Ricardo Camolese, o presidente do Sindari Tocantins, senhor Jorge Antônio da Silva Couto, o presidente do Simpol Tocantins, senhor Moisemar Alves, a presidente do Sindepol Tocantins, senhora Cíntia Paula de Lima, a presidente da AOPMETO, da AOPMETO, coronel Antônio Corsini de Melo Neto, o presidente da ASMIR, capitão Raimundo Sulino dos Santos, o presidente da ACEPMETO, sargento Marconi Pereira de Souza, o presidente da APA, cabo William Gomes Ferreira, o presidente da ACS Dianópolis, cabo Vandenil Ursino Ferreira, o presidente da ACS 5º BPM, cabo Neusimar Ferreira da Silva, o presidente da Cicassol, cabo Adailton Pereira Arruda, a presidente da ASPMETO Porto Nacional, primeira sargento Sueli Silva, e o presidente da ACS 5º BPM, primeiro sargento Gleidson Gomes de Araújo. Então, o documento será assinado por todos os candidatos, também foi assinado por todos os presidentes das entidades sindicais aqui representadas.